A mensagem de hoje é 3 mentalidades e 3 atitudes. Amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque por muitas vezes nós agimos desta maneira. Às vezes nós agimos da maneira como o texto mesmo diz. Fazemos descasos. Então aqui nós vamos falar de 3 mentalidades, de como cada pessoa pensa e quais são as suas atitudes devido ao teu pensamento. E qual seria a posição de Cristo, sendo cristão, sendo homens e mulheres de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 30 diz assim: Jesus prosseguindo disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote, e vendo-o, passou de lado. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar, viu e passou de lado. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nela azeite e vinho, e pondo-o sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te pareceram? Te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz tu o mesmo. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos nos colocar nesta noite para glorificar o Teu nome e aprender contigo. Dia após dia, Senhor, seremos restaurados pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amado, a sua mentalidade é que vai ditar a sua atitude. Tem pessoas que pensam de uma maneira, e da maneira que ela pensa, da maneira que ela conduz o seu dia a dia, é que corresponde à sua atitude. A Bíblia diz que o Senhor, Ele resumiu toda a lei que os sacerdotes conheciam, que aquele povo fariseu conheciam, em Marcos capítulo 12, versículo 30 a 31, diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Jesus estava falando aos fariseus, falando àquele povo que era muito religioso, mas as suas atitudes não correspondiam à sua fé. E ele cita de uma história de alguém que está enfermo à beira do caminho, que está machucado, porque os ladrões vieram, assaltaram e levaram todos os seus pertences e ainda o machucou. E ele diz assim: passa um sacerdote, vamos colocar sacerdote aqui com o nome de pastor, de obreiro, de diácono. Passou por aquela situação e achou melhor passar de longe, não tocar, e nem querer saber, dizendo assim: bom, o problema é dele, vai saber se não é um noinha que está aí, né? Vai saber se não é um largado e que de repente até merece isso. Passou de longe. Passou um levita, a mesma coisa, até que passou um samaritano. O samaritano, Jesus coloca o samaritano porque os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, por questão de cultura, por questão de fé. Então o samaritano era considerado como se fosse uma outra pessoa que conhecia Deus, mas era do mundo. E Jesus, ele disse assim: olha, só o samaritano que viu aquela situação, pegou o enfermo, colocou no seu cavalo, levou até uma estalagem, até um hotel, e disse assim para o dono do hotel: olha, o que eu tenho de momento é isso aqui, cuide dele, e tudo que o Senhor gastar a mais, quando eu voltar, eu te pago centavo por centavo. Aí ele olha para os fariseus e pergunta: dessas 3 colocações, dessas 3 pessoas, qual foi o mais indicado que faria a vontade do Senhor? Ele disse: o samaritano.
Aí Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Sabe, irmão, às vezes é muito fácil como cristão falar de outras pessoas, falar da conduta de outras pessoas. Às vezes é muito fácil como cristão dizer e questionar a fé de cada pessoa, a atitude de cada pessoa, mas o mais difícil é ser um cristão autêntico, porque colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair andando dizendo: olha, eu sou crente lá da Igreja Apostólica Adoração Profética, é fácil. O difícil é viver o cristão que a Bíblia que você carrega lhe ensina como você deve conduzir. Amém? Às vezes nós olhamos para outras pessoas e comparamos e dizemos: olha, desse jeito vai para o inferno, porque faz isso de errado, faz aquilo de errado e aquilo outro. Mas quantos estão na casa do Senhor que poderia fazer o que é correto e não faz? A vítima aqui, amado, representa os nossos vizinhos, que estão perdidos, que estão incrédulos, que aos olhos de Deus, espiritualmente estão nus, estão espancados, estão feridos pela própria vida, porque bateu em tantas portas e todas elas estavam fechadas, sabe? Esse é o estado de desespero que as pessoas têm, e às vezes você mora ao lado, talvez é vizinho de porta com porta, de apartamento, de uma porta e a outra, vê todo dia, sabe da situação da pessoa, mas às vezes tem medo, acha melhor falar de longe. Lá na empresa eu não quero me expor a minha fé, a minha religião, e às vezes nós estamos vendo pessoas morrendo, sendo que você tem uma palavra de ordem da parte de Deus para abençoar. E hoje você vai ver quem é o ladrão, amém? O sacerdote, o levita e o samaritano, e quais foram a atitude que eles tiveram. Nessa passagem lida eu vejo 3 tipos de mentalidade e 3 atitudes. A primeira mentalidade é a mentalidade de um ladrão. Versículo 30 fala a respeito disso. Qual a sua atitude? Ele diz assim: o que é teu é meu, e eu vou levar. Essa é a atitude do ladrão. Não é o que é meu é seu, o que é seu é nosso. Não é? Ele diz: o que é teu agora é meu, porque eu vou roubá-lo, eu vou levá-lo. Essa é a atitude do ladrão. Talvez isso, amado, Jesus estava colocando como uma história possivelmente verdadeira. A estrada de Jerusalém, a estrada de Jericó, era uma estrada naquela época já era perigosa, sabe? Onde as pessoas tinham que passar por ali para ir para a Judéia. Dizia-se que naquela época Jericó tinha aproximadamente 12.000 levitas que habitavam naquele local, sabe? E essa estrada era infestada de bandidos, de salteadores, que assaltavam, que cometiam pequenos delitos naquele local, mas não tinha como, era aquele local que as pessoas tinham que passar. O ladrão aqui que Jesus fala é um tipo de demônio, é o próprio Satanás. João 10:10 fala a respeito disso. Sabe, que às vezes invade a nossa vida para roubar a nossa privacidade, para roubar a nossa alegria. Talvez a pessoa que você conhece, seus amigos, parentes, vizinhos, eles não estão espancados fisicamente, mas estão espancados pela própria ação de Satanás. Quantas famílias hoje estão chorando porque os teus filhos estão nas drogas, porque começou com uma amizade, porque começou, sabe, indo apenas para uma balada, começou com um copo de cerveja, e hoje talvez se tornaram alcoólatras, passou para a maconha, da maconha para a cocaína, e infelizmente caiu no mundo do crack. Antigamente, era filho de pobre que fazia isso, hoje não mais. Hoje estamos todos, inclusive na igreja, estamos sujeitos, se não vigiarmos os nossos filhos andarem por este caminho. Ninguém está livre. Antigamente a escola era o lugar mais seguro para os nossos filhos ficarem. Hoje é o lugar menos seguro. Se no Brasil pudesse adotar algumas leis como há nos Estados Unidos, que os pais alfabetizam seus filhos em casa e formam eles em casa, aqui no Brasil não é aprovado essa lei. Nós estávamos vendo uma matéria essa semana que em alguns lugares no Rio Grande do Sul, no Paraná, em alguns interiores de São Paulo, famílias estão se reunindo, que têm uma condição financeira melhor, contratando professores, toda uma equipe, para
cuidaram dos seus filhos. Então eles alugaram um espaço e têm a sua própria escola. Talvez alguém olhe e fale: ah, tá vendo? A escola é de gente rica. Ninguém entra lá, porque é só eles. Mas infelizmente, amado, às vezes a gente tem que fazer isso. Tem uma escola que eu não quero citar o nome, até porque é gravada essa mensagem, que é uma escola evangélica. Mas os filhos que estão lá não são. Uma vez eu conversando com um pastor amigo meu, o pastor Gessé, e ele até comentou que tinha uma herança muito grande do pai dele, que está até na justiça, e é um terreno enorme, muito grande. E um dia eu disse assim: pastor Gessé, o que você construiria nessa cidade, neste bairro que é quase uma cidade, se você possuísse essa terra? Ele falou: olha, se eu tivesse a ajuda do governo, da prefeitura, eu montaria uma cidade só de crente. Eu falei: que legal, mas como seria? A gente faria uma vila, distribuiria as casas, colocaria um valor bem menor, uma igreja central, como era na época, né, do Velho Testamento, que era o tabernáculo no meio e as 12 tribos em volta seria uma bênção. Eu disse: é verdade, seria uma bênção. Lá dentro teria escola de cristão, lá dentro teria mercado de cristão, banco de cristão, mas tem uma coisa que a gente não pode impedir que entra dentro da cidade: o pecado. Não é verdade? Você teria que ter então uma emissora de TV ou várias de cristão, porque se você colocar uma televisão na tua casa ou um computador, acabou o cristianismo. Sim ou não? E se nós começarmos a dizer isso aqui entra, isso aqui não entra, isso vira uma prisão. Porque basta que os nossos filhos, que os nossos amigos conheçam outras pessoas que não têm a mesma comunhão, que não têm a mesma fé, para se corromper. Então prova, amado, que quando Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, lá naquela época, 2000 anos e pouco atrás, eu vou preparar uma cidade para aqueles que um dia confessaram o meu nome, e esta será uma cidade santa. Aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que aceitarem o Senhor Jesus, um dia vai morar nessa cidade. Alguém diz: ah, pastor, depois que eu morrer não adianta, aí não me serve. Amado, o tempo de vida que nós temos é muito pequeno, é 0% diante da eternidade, porque a sua alma é eterna. E você vai viver em algum lugar, espero eu que seja na glória do Senhor. Jesus disse: eu mesmo vou para o Pai preparar um lugar, uma casa, para cada um de vós. E lá só vai ter alegria, a tristeza não vai poder entrar, o choro não vai poder estar, a enfermidade não vai alcançar aquele lugar, onde todos terão em abundância, porque não vai precisar ter disputa, ninguém vai precisar roubar de ninguém, porque todos terão em abundância. Sabe, irmão, é isso que nos alegra, a saber que um dia nós vamos deixar este mundo, nós vamos ter um encontro com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Segundo, a mentalidade de um sacerdote e um levita, a sua atitude: o que é meu e eu vou mantê-lo. Às vezes nós agimos assim, sabe? Eram viajantes frequentes naquela cidade, naquela aldeia, e eles tinham que mostrar a sua natureza, talvez o seu trabalho, o seu ministério. Talvez o que era mais esperado e obrigado a fazer é obra de bondade e de misericórdia, mas que muitas vezes você não faz. Muitas pessoas, às vezes alguém bate na tua porta dizendo: ô meu Senhor, você tem aí um prato de comida? Se não tiver, um pouquinho de arroz, eu estou com filhos, estou desempregado. E a maioria das pessoas hoje olha pelas vestes da pessoa e diz assim: com essas vestes deve ser bêbado, então deve ser algum drogado. E por causa disso eu não vou dar não. Vai saber se ele não vai pegar esse alimento aqui, ali no bar da esquina e trocar por bebida. A mentalidade da maioria do ser humano é isso. Chega no farol, quando tem uma criança, um homem, um jovem, seja lá, aqueles flanelinha que está tentando lavar o vidro, sabe? Muitos já fecham o vidro e dizem assim: não pode deixar, já tem medo. Porque possivelmente pode roubar
é muito fácil eu estar no conforto do meu carro, com o ar-condicionado ligado, e dizer, eu não tenho que ajudar porque eu tenho a minha consciência limpa. Consciência limpa é você estender a mão, não importa o que vai fazer com o que você deu. Eles olharam para aquele homem que estava enfermo, que estava ali machucado, talvez pensaram, tanto o sacerdote como o levita. Ele disse assim, não, eu vou cuidar do meu ministério, vou cuidar do que é meu. O que você tem foi Deus que te deu e amanhã você pode não ter. A Bíblia diz que nós devemos entregar, abençoar, semear. Nunca pense que aquilo que você der a alguém vai te fazer falta, porque o dia que você der, Deus multiplica segundo aquilo que você faz. Tem gente que não ensina a outro, porque tem medo que ele aprenda demais. Eu, pastor, estou sabendo que na empresa vai ter corte, eu vou ensinar o meu ajudante para amanhã ele tomar o meu lugar. Não, amado, aquilo que é teu vai dar a volta no mundo inteiro, mas cai na tua mão. Não precisa ter medo que ninguém lhe roube. Não precisa ter medo que ninguém lhe tome, que ninguém te substitui, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A maioria das pessoas tem medo de dividir. Marido e mulher, não deixa a mulher saber qual é a senha do banco. Se você não confiar na tua mulher, meu Deus, você vai confiar em quem mais? Ou você está dormindo com o inimigo? Seu besta, o dia que você morrer, ela não precisa saber da senha, basta ir lá com atestado de óbito. E é tudo dela. Amém? Fala a Deus. Às vezes nós queremos, sabe, amado, ficar com esse tipo de conduta que o Senhor repudia. Deus te chamou para ser cristão, e ser cristão é igual a Cristo. Está precisando, não importa se é crente ou não. Várias pessoas batem a nossa porta todo mês e nós abençoamos com cestas básicas. É claro, fazemos um convite, vem à igreja, o culto é dia tal, dia Y, dia Z, venha participar. A pessoa não vem. Aí chega o mês seguinte, sabe o que a gente faz? Quando ela vem pedir comida, a gente bate a porta e fala, não, você não veio na igreja. Então agora pode voltar para a tua casa com fome. É isso? Não é esse o problema. Não importa se ela vem. Importa que a parte da igreja, como igreja, é dar alimento a quem tem fome. Sabe, irmão, se você olhar no teu guarda-roupa, agora que está frio, quantas peças de roupa está lá que você diz assim, eu não gostei dessa blusinha. Somente mulher, né? Homem tem pouca roupa. Mas mulher tem bastante, graças a Deus, né? Homem normalmente tem 2, 3 calças, cada uma numa cor, e boa. Um monte de camiseta, cueca, boa. Fica 3, 4 anos sem comprar roupa. Mulher se deixar todo mês, e cada um vai comprar. Uma vez eu fui com a minha mulher, meu Deus, comprar umas blusinhas. Falei, por que você vai comprar 6? Porque é uma de cada cor. Mas é a mesma, mas é uma diferente da outra. Não vou discutir. Mas mulher tem disso, né? Às vezes tem tanta roupa. Na minha casa, graças a Deus, nós temos 2 guarda-roupas. Seria um para mim e o outro para minha esposa. Ele é de canto. O dela ela usa mais a metade do meu e só com uma portinha para mim. E cabe tudo que é meu lá. E às vezes ela abre a porta do guarda-roupa e fala, nossa, eu estou tão sem roupa. A mesma coisa acontece contigo. Você tem um guarda-roupa, você tem uma gaveta, você tem um armário, cada um em sua posse. Mas quantas roupas está lá que você não usa? E você acha que supostamente no verão que vem você possa usar? Meu amado, aprenda a semear. Tem gente que está nu, passando frio. Tem gente que é igual criança. Criança que é assim, né? Não usa roupa, aí você pega a roupa da criança e fala, olha, o papai ou a mamãe vai dar para fulano. A criança natural fala, não, minha roupa não, ela não usa, ela não quer que leve para ninguém. A maioria das crianças é assim. Mas a gente vê adulto desse jeito. Eu sei que depois dessa palavra você vai esvaziar o teu guarda-roupa e Deus vai encher de roupa nova. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez o que não é bom para você é roupa nova para outros. Eu falo por mim, quando eu era criança, nós somos, sabe, de uma família, minha mãe teve 8 filhos. Eu por muito tempo usei roupa usada. Verdade. Ficava tão feliz quando chegava aquele monte de roupa. Quando a gente cresceu, minha mãe por muitas vezes, estava todo mundo trabalhando, meu pai tinha costume de uma vez por ano na Bahia, minha mãe levava aquele saco de roupa, nossa,
trabalhavam e eles ficavam felizes. Às vezes a gente imaginava assim, isso aqui dá para ele trabalhar lá na roça, tá bom. Nada, era roupa de festa. Para nós não valia nada, mas para pessoas que não tinham nada, aquilo era roupa e roupa muito boa. Sabe, meu amado, Deus tem te dado a graça de olhar e dizer, eu tenho tanto que eu não sei qual que eu vou usar. E tem gente que diz, meu Deus, eu vou ter que ir com essa de novo, porque eu só tenho essa. Então, não vamos fazer como a mentalidade do sacerdote e do levita, que eles tinham aquilo que Deus deu. Sabe, o que é meu e eu vou mantê-lo. O que é seu, amado, precisa também ser de outro se precisar. Pastor, mas se eu der, eu vou ficar sem. Você fica sem hoje, amanhã Deus suprirá na tua vida e você terá em abundância. Porque a igreja precisa fazer a diferença. A nossa mentalidade tem que mudar. Deus é que nos supre, Deus é que nos abençoa. Deuteronômio capítulo 22, versículo 4 diz assim: se vires o jumento ou o boi do teu irmão caído no caminho, não te desviará deles, sem falta o ajudarás e levantá-los. Preste atenção, amado. Se a gente está vendo, sabe que está caído o nosso irmão, o boi e o jumento aqui, que Deuteronômio fala, é o suprimento da pessoa. Agora eu vou falar fundo, quer ver? Tem gente que compra e não paga. Ninguém vende porque adora vender. Ninguém trabalha porque acha o máximo trabalhar, até de madrugada. Se a pessoa está vendendo, é porque ela tem lucro. E se ela tem lucro, não importa quantos por cento ela está ganhando. Importa que ela disse para você, o preço é esse. Você gostou? Pague, meu irmão. Não seja caloteiro. Porque a pior coisa é você comprar e não pagar. Mas eu me apertei. Se você sabia que não tinha condição, então por que entrou? E aí você entra no caminho de derrota, põe lá o negócio do seu irmão, independente se ele é cristão ou não, em risco, porque se ele não recebe, ele não compra, e se ele não compra, ele não tem mercadoria para vender. E às vezes o cristão que deveria ser a bênção na vida da pessoa, acaba sendo o estorvo. Amém? Nós devemos ser a diferença. 1 Pedro 2,7 diz assim: tu eras pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra. Mas agora, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como tal, amado, nós precisamos ser isso. Antes você era pedra de tropeço, hoje você é nação eleita. Amém? Antigamente o cristão, as pessoas tinham prazer de fazer negócio com o crente, porque a palavra do crente era sim, sim, não, não. Isso há uns 20 e poucos anos atrás. Dos 20 anos para cá, a modernidade foi tão grande, e que o crente achou que ser caloteiro já não é mais pecado. E tem gente que fala: Deus me livre fazer negócio com o crente, esse povo não paga. Por causa de um, todos levam fama. Quando a gente ouve uma notícia de um, é natural o ser humano englobar a tanto. Não vai longe. Vira e mexe, a gente ouve algumas notícias de padres pedófilos. Mas porque um ou outro caiu aí em algum lugar, todos são. Tem gente que fala: não, essa cambada é tudo pedófilo. Não, meu irmão, não vamos globalizar. É a mesma coisa como tem um crente político que fez sacanagem. Às vezes as pessoas falam: todos os pastores são ladrão. Todos os crentes estão na mesma condição, e não é verdade. Não é porque um membro da família andou no caminho torto que toda aquela família é torta. Nós precisamos ter a medida correta, porque da mesma maneira que nós medimos, nós seremos medidos. Da mesma maneira que nós pesamos, nós seremos pesados. Amém? Precisamos ser zelosos com boas obras. Tito capítulo 2,14 diz: o que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Jesus, amado, Ele deu a sua própria vida para que você fosse uma pessoa zelosa e de boas obras, para que você abençoasse o teu irmão, não importa o que. Tem
gente que só pensou dizendo, mas o que eu vou ganhar em troca? Não queira nada em troca. Faça simplesmente porque você deve fazer. Infelizmente, amado, o sacerdote e o levita, muitas vezes se finge de cegos, sabe? Aos gritos da necessidade dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Talvez a nossa preocupação é com os nossos negócios mesmo, com a nossa família. Não vai longe. Nós temos aí um congresso de jovens para realizar no próximo final de semana, sexta e sábado. E se vacilar, muitos que estão ouvindo essa mensagem hoje não vêm e ainda não convidam ninguém, sabendo que tem pessoas que você conhece, que estão perecendo, que estão a caminho de destruição, ou talvez não estão, mas conhece outros que estão aí, seria um canal para o Senhor alcançar. Às vezes nós dizemos, não, mas não é culto normal da igreja, né? Eu sou mulher, para que eu vou lá fazer o que no meio dos jovens? Na verdade, Deus usa estratégia para alcançar aqueles que precisam de alcance. Amém? Terceiro, a mentalidade de um samaritano, a sua atitude. O que é meu, é seu, e vou compartilhar. O Senhor nos ensina que o que é nosso não é nosso, é do nosso próximo. E nós devemos compartilhar. A fé, o amor, a caridade em todos os sentidos. Devemos compartilhar todas essas coisas, sabe? Aqui, amado, no versículo, é mencionado para que estas pessoas possam ser um ser diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados, de todas as coisas que nós estamos acostumados. Tem pessoas pedindo socorro. Pastor, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho nada, mas você tem o poder da oração. Você pode chegar a esta pessoa e dizer, eu não posso te ajudar nesta área, mas eu posso orar por você. E a tua oração pode mudar uma história. Amém, amado? Havia essa inimizade entre duas nações que não se comunicavam. Judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas o versículo 34 é um retrato perfeito da conquista de almas e foi feito para ele. Amém? Ou seja, o Senhor disse que Ele cuidou as feridas. Cuidou dessas feridas. Aqui tem um retrato de uma mãe com uma criança no colo chorando. Uma mãe com um filho no colo chorando. É possível que seja uma notícia muito ruim de enfermidade. Vocês já tiveram a oportunidade de ir até o hospital do câncer e se deparar com algumas crianças que estão lá? Eu não digo nem tanto adulto, mas crianças que estão lá, cheia de vida, querendo viver, todas carequinhas. Talvez já não tem mais nenhum. Elas não sabem, mas elas têm poucos dias de vida. Um câncer bravo. Imagina como estão os pais naquele momento, querendo uma palavra amiga, e às vezes a igreja se cala. Por muitas vezes a igreja não quer ir lá. Nas férias, talvez a tua vontade era ir para a Disney. Mas o Senhor diz, tem lá no hospital do câncer muitas crianças sonhando um dia ir para a Disney e não ter um tempo de vida hábil para ir. Pastor, mas o que eu vou fazer lá? Se tem tantas pessoas lá, mas você vai ser mais um, que talvez com o seu testemunho, com a tua vida, com a tua idade, com o teu jeito, sabe, com o seu caráter, a maneira que você vai lidar, uma palavra que você der, você pode alimentar muitos corações. Tem algumas pessoas, talvez você já ouviu falar da companhia do risco. São pessoas que se vestem de palhaço e vão para os hospitais, principalmente o hospital do câncer. Vão brincar, vão fazer palhaçada. O que eles podem ajudar com palhaçada? Por incrível que pareça. Algumas crianças que foram visitadas por esses grupos de pessoas, segundo o relato médico, que houve algumas melhoras. A autoestima da pessoa levanta. Sabe, meu irmão? Não precisa você talvez ir no hospital do câncer, mas sonda a tua casa, a tua família, e vê se tem algum enfermo lá que você possa pelo menos orar por ele. Quando ele souber
que você foi até lá, pelo menos para orar por ele, eu tenho certeza que a sua vontade de viver vai se tornar um pouco mais forte. Temos um exemplo aqui, a irmã Flor, que recentemente, uns 2 anos atrás, é isso, teve o diagnóstico, estava com câncer de mama, câncer bravo, teve que tirar o seio, passou por complicações terríveis, mas eu tenho certeza que o que mais deu ânimo para a Flor foi a igreja, porque ela congrega numa igreja. A igreja abraçou, a igreja visitou, a igreja foi no hospital, a igreja que eu falo de modo geral, todos abraçaram, e hoje ela está aqui pela fé curada, liberta, passou por esse processo. Mas a Flor podia ser uma pessoa que não conhece a igreja. Os seus pais moram na Bahia, tem ela, o seu marido e 2 filhas, que talvez não conhecessem a igreja, não tivesse ninguém da igreja para ser a representação. E hoje o que o Senhor quer tratar contigo, meu amado, glória a Deus, você tem saúde, você está trabalhando, na tua casa não te falta nada, o teu guarda-roupa está forrado de muitas roupas em abundância, você dorme toda noite e não passa frio, você tem sonhos, você tem ambições, e o sonho de muitas pessoas é apenas viver mais um dia. Amém? Exatamente nesse momento, milhares de pessoas estão morrendo, e por muitas vezes nós não estamos fazendo nada. Qual foi a outra atitude do bom samaritano? Ele diz assim: aplica-lhe azeite e vinho. Era uma forma, amado, de primeiro socorro daquela época. Era um tipo do Espírito Santo. Hebreus 1:9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Amém? A outra atitude foi colocando sobre o seu próprio animal. Talvez se você estiver passando numa estrada escura e tiver alguém enfermo, e você tem possibilidade de colocar no teu carro e levar ao hospital, eu tenho certeza, não vou citar quem porque não estou aqui para julgar, mas muitas pessoas, talvez que estejam no nosso meio, vai dizer: não, vai sujar meu carro de sangue, acabei de lavar. Você conhece pessoas assim? Este rapaz, ele faz o que? Ele coloca sobre o teu animal, era o veículo que ele tinha na época. Ele vai, amado, até um hotel e diz assim: olha, o que eu tenho aqui, meu senhor, é isso. Eu sei que dá para fazer alguns primeiros socorros. Não é como hoje, em qualquer esquina, sabe? Tem um pronto-socorro, tem um hospital. Naquela época era tudo muito difícil. Ele poderia ser mais um que dissesse: não tenho nada a ver com isso. Não vai longe. Do jeito que está hoje em dia, a violência. Se alguém bater na tua porta, baleado, e dizer: abre a porta, eu preciso entrar, senão eu vou morrer, muitos deixam morrer para o lado de fora, talvez por medo. E isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com os nossos filhos. O Senhor te diz nesta noite, igreja: desperta. Há muitos que estão morrendo e nós não estamos fazendo nada. Coloque sobre o teu ombro: Deus te dará guarda, porque o Senhor te chamou para isso. Mateus 5:41 diz assim: ao que quiser pleitar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Ou seja, mesmo que você tenha que passar horas, mas amanhã logo cedo eu vou trabalhar, faça a tua parte, porque com certeza o dia que você precisar, Deus vai enviar alguém no caminho para te ajudar. Às vezes as pessoas pensam: não, mas bateu na minha porta, eu sou o único vizinho que tem carro, a pessoa está passando mal, mas já são 1h da manhã, e você fala para a pessoa: não dá para chamar outro? Aí diz: não, eu tenho que vigiar, porque amanhã eu vou trabalhar. 5h da manhã eu acordo. Você poderia não trabalhar se a situação fosse ao contrário, fosse você indo para o hospital.
Por muitas vezes nós somos egoístas, egocêntricos. Somos pessoas que pensamos apenas no nosso eu. E o Senhor te diz: quero te fazer um bom samaritano. Tem gente que ajuda um cego a atravessar a rua, volta para casa todo feliz e ufa, eu já fiz a minha boa ação de hoje. Oh, amado. Seguindo, levou para uma estalagem. Estalagem, aqui, é o retrato de uma igreja local. Nós devemos levar para a igreja. Pastor, mas eu vou ter que ir lá buscar. Vai buscar com o teu carro, sim. Vai levar, até essa pessoa saber o caminho. Sabe por quê? Porque talvez se você disser para ela, venha sozinha, ela não vai vir. Leve até a estalagem, diz: pastor, aqui está fulano de tal, está passando por isso, vamos orar por ele. Se preciso, vamos fazer uma campanha, vamos jejuar uma semana, 21 dias de Daniel, mas vamos fazer alguma coisa. Leva para a estalagem, leva para a igreja, porque a igreja é o local onde Deus pode restaurar. Sabe, meu irmão, é na igreja que os atormentados do diabo encontram descanso. É na igreja onde nós estamos enfermos espiritualmente que somos curados. É a unção do óleo, é a unção do vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo mal. É na igreja. E eu duvido que aquele que um dia que encontrou os caminhos do Senhor, essa tua vida não foi mudada e transformada para o melhor. Amém? O samaritano é como se fosse o Senhor que veio para que nós tenhamos vida. Talvez muitos de nós que estamos aqui, se não fosse pela graça e a misericórdia do Senhor e encontrarmos a igreja, você estaria numa situação bem pior e talvez já teria morrido. Mas Deus tem fechado a sepultura, porque Ele quer te dar vida e vida com abundância. Amém? Eu sou esta pessoa que antes de me converter, alguns sabem que eu fui um grande empresário na área de choperia, tive um grande comércio no interior de São Paulo, mas eu servia a outros deuses, até o dia que todas as portas se fecharam. Eu me recordo que eu tinha um vizinho, chamava-se Edson Aduchaim. Ele era da Batista do Calvário, na cidade de Promissão. E eu comprei um terreno na rua Minas Gerais, no centro da cidade, um lugar plano, um terreno enorme, de mais de 550 metros quadrados, e construí lá uma choperia. Na época eu mandei trazer da Bahia um quiosque que era muito grande. Na época ele era o segundo de toda a região aqui de São Paulo. Ele não tinha nenhum pilar no meio, era redondo, todo de sapé. Mandei buscar também numa cidade vizinha algumas rodas de carroça e coloquei nos muros e ficou um espetáculo. Graças a Deus eu sempre tive muito bom gosto para decoração. Então era uma coisa assim de primeiro mundo para aquela região. Tinha um restaurante na cidade de Lins, que era a cidade mais próxima e maior, chamado Chopapo. Era esse restaurante que existe até hoje, que era o point da época. E quando nós abrimos na cidade de Promissão, nós conseguimos transferir toda aquela freguesia para aquele local. Esse restaurante, amado, ele fazia fila. Eu lembro que na época, quando saiu alguns aparelhos de karaokê, tinha um grupo, não sei se vocês se recordam, chamado Raça Negra. Era o grupo de samba do auge da época. E nós tínhamos o cover, né? Não tinha dinheiro para pagar os próprios, tinha o cover. Então de quarta-feira eles faziam o cover do Raça Negra e lotavam, fazia fila para entrar e até de madrugada. Agora imagina, os meus vizinhos eram todos crentes. E o meu restaurante era aberto, era uma choperia, então era aberto, né? A cidade interior sempre muito quente. E teve muitas vezes que este vizinho foi até lá, pedia para baixar o som, mas imagina, né? A pessoa está ganhando dinheiro, o povo estava lá tudo enchendo a cara, gastando, né? E todo comerciante
entende esta visão de quanto mais se gasta, melhor, não importa até que hora da madrugada ele pica. E os vizinhos sem dormir. Até que um dia este homem, chamado Edson Abuchain, ele saiu na porta da casa dele, que era bem de frente, era uma esquina, a casa dele era de frente esquerda. E ele levantou a mão para o céu e disse: Senhor, eu profetizo a falência deste local. E este homem, este jovem, servo do Senhor Jesus Cristo. Demorou 7 meses, as portas se fecharam. Vim para São Paulo, a mala era um saco, o cadeado era um mão. Vim para a casa da minha mãe já crente, a minha irmã Laide um pouco fala, crente também. Todo dia ela tinha uma fita, naquela época era fita, né? Ou um LP de testemunha. E eu dizia: meu Deus, vou ter que pagar esse bico, né? Imagina. Eu era pai de santo no Candomblé. Tinha uma cultura totalmente diferente do Evangelho. Achava que crente era coisa de gentinha, né? Imagina. Se achava empresário falido, mas era. E aí, irmão, eu comecei a ouvir, comecei a ser ministrado. Para encurtar a história, quando eu me converti, o restaurante pegou fogo. E eu disse: meu Deus, e agora? Só foi eu me converter? Eu falei: será que eu estou fazendo a coisa certa? Houve na época da Copa do Mundo, tinha reinauguraram um mercado muito grande lá, que era no centro da cidade, e começaram a soltar fogos. E o sapé, ele arma, e aquilo lá é como uma pólvora. Se cair uma faísca ali em cima, o negócio pega fogo. E olha, começaram a soltar fogos, e os fogos foram diretamente para a palha. Fez assim, ó. Só ficou armação. E aí foi uma guerra no mundo espiritual muito grande, porque eu dizia: Deus, por que o Senhor permitiu isso? E um dia eu fui até lá, porque eu tinha que ir até lá, assinar alguns papéis, vender o local, tudo. Eu lembrei de um pacto que eu tinha feito no centro do restaurante. E o Senhor disse: enquanto você não tirar, tudo isso vai vir a zero. Daí eu fui, cavei, tirei o negócio que estava enterrado lá. Naquela mesma semana, o proprietário do mercado que aconteceu isso, pagou de novo, fizeram uma outra estrutura, mas agora de telha romana, né? Ficou muito mais bonito, e Deus trouxe o tempo de restauração. Mas, irmão, preste atenção. Precisou de uma palavra profética, de um homem de Deus, a dizer: olha, isso aqui está atrapalhando. Era um lugar onde se juntavam pessoas que bebiam. No restaurante nunca vi nada com drogas, mas a gente nunca sabe, não é verdade? Então era um antro de desgraça. Imagine que muitos homens estavam lá, com certeza chegavam em casa embriagados, desciam o braço na mulher e derrotavam muitas famílias. E às vezes a gente acha que não somos participantes, somos. Até que eu vim para São Paulo, me converti, tudo aquilo lá foi vendido, foi dissipado, amém? E um dia eu volto à cidade de Promissão e fui até a Igreja Batista do Calvário testemunhar o que é uma palavra de ordem. E todo mundo me conhecia na cidade, amém? Mas eu quis mostrar que aquele Alexandre que era conhecido, agora era um Alexandre que estava servindo ao Senhor. E muitas pessoas foram naquele local, ouviram o meu testemunho, porque conheciam. E muitos ali se converteram, porque não sabiam da verdadeira história. Sabe, irmão? O bom samaritano é aquele que profetiza sobre os nossos vizinhos. É aquele que profetiza sobre a nossa família. Talvez alguém disse assim: poxa, pastor, mas você acha bom? O homem jogou praga. Não é praga, mano. Ele determinou que aquele local, sabe, de destruição fosse fechado. E que o dono daquele local, que era eu e tinha meu cunhado como sócio, se convertesse. Meu cunhado foi o primeiro a se converter, eu fui por último. Hoje ele é pastor da Igreja Batista em Lins. Ele é minha irmã e eu sou pastor aqui em São Bernardo. Amém? O que é uma palavra profética. E nós precisamos entender, amado, que Deus, Ele nos traz a memória de muitas situações. E você pode profetizar a cura, a libertação e a salvação, amém? Talvez a pergunta nesta noite é: qual a mentalidade que você tem? Lembre-se que nós somos salvos, porque um dia alguém enviou, Deus enviou um bom samaritano
para as nossas vidas. É hora de você retribuir, é hora de você devolver esse favor para os outros que um dia o Senhor te alcançou. Romanos capítulo 1, versículo 14 diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quando está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o Senhor te chamou como bom samaritano para anunciar. Você vai chegar na casa da pessoa, ela vai estar com problema financeiro, espiritual, amoroso, talvez ela vai estar com problema de saúde. O que você pode fazer? Você não é médico, você não é conselheiro, você talvez não é nenhum banqueiro, mas você é o bom samaritano que o Senhor te enviou até lá. Ofereça a oração, ofereça a campanha, ofereça a unção com óleo, ofereça aquilo que Deus colocar no teu coração, mas se lance. Amém? E Deus vai te abençoar poderosamente. Aplauda o Senhor.